Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a esta edição. A partir de agora, você confere o que é destaque no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. O governo do Rio Grande do Sul anunciou hoje novas medidas contra os efeitos das enchentes, além de apresentar o Centro Administrativo de Contingência, que vai sediar o governo do estado, que já que a sede oficial foi atingida pelas chuvas. Entre as principais medidas estão um benefício financeiro para famílias em situação de extrema pobreza. Durante a entrevista coletiva, o governador Eduardo Leite fez um balanço dos prejuízos com as fortes chuvas no estado e anunciou novas medidas para reverter as perdas com as enchentes. Ele divulgou a criação do Fundo Plano Rio Grande, com um valor de partida de 12 bilhões de reais em 3 anos de recursos estaduais, além de medidas voltadas para as 70 mil pessoas que estão em abrigos. O governador anunciou programas emergenciais de distribuição de renda, com um encaminhamento de R$ 2.500 para cada família atingida pelas enchentes e inscritas no Cadastro Único. Devem ser atendidas 40 mil famílias até a próxima sexta-feira. Colocar este Plano Rio Grande em prática, nós vamos atuar de forma organizada, técnica, né? Ou seja, aqui não é apenas uma decisão política, é também a definição de uma estrutura técnica, dinâmica de governança, para que a gente tenha a efetividade, a velocidade, a resolutividade, as entregas efetivas para a nossa sociedade a partir de um comitê gestor, do núcleo do governo, amparado ali por um conselho do Plano Rio Grande, e a gente vai precisar então de muito apoio técnico, científico, especializado, para podermos extrair dessas opiniões, dessas visões, deste conteúdo, os rumos que nós vamos adotar para o estado do Rio Grande do Sul. E o nível de desemprego no Brasil diminuiu em 21 estados e no Distrito Federal no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Olha só os estados: Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí e Ceará. São alguns dos estados onde a taxa de desocupação caiu. O movimento fez o índice encerrar os 3 primeiros meses deste ano em 7,9%. E esse é o menor patamar em 10 anos. Praticamente 3 de cada 4 trabalhadores têm carteira assinada. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. E o novo DPVAT foi aprovado e volta a funcionar com algumas mudanças, viu? O seguro foi rebatizado de Seguro Obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Os pagamentos para vítimas estavam suspensos desde novembro. O presidente Lula sancionou a lei que determina a volta da cobrança do seguro obrigatório de veículos terrestres, antes conhecido como DPVAT. O pagamento do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito é obrigatório para qualquer proprietário de veículo automotivo, como carros, motos, caminhões e micro-ônibus, por exemplo. Esse seguro anual será usado para pagar indenizações a vítimas de acidentes de trânsito. O texto, já publicado no Diário Oficial da União, trouxe 2 vetos em relação ao que havia sido aprovado pelo Senado Federal. Foram derrubados da lei 2 artigos que previam multa e penalidade de infração grave para os motoristas que não pagarem o seguro. Até 2020, a cobrança acontecia em todo início de ano, no mês de janeiro. O valor da contribuição variava de acordo com o tipo de veículo, além de ser corrigido também anualmente. O dinheiro arrecadado com a cobrança do seguro é destinado para as vítimas de acidentes de trânsitos, independentemente do tipo de veículo e de quem foi a culpa. O seguro pode pagar indenizações a vítimas de acidentes ou seus herdeiros em casos de morte e invalidez. E agora a gente traz destaque internacional porque, em uma tentativa de estimular a relação com a China, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, promove o comércio no último dia de viagem ao país asiático, que, aliás, é um dos poucos que manteve e até reforçou os laços diplomáticos com Moscou após a invasão à Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, comparece nesta sexta-feira a uma feira comercial na cidade chinesa de Harbin, no nordeste do país,
no evento que encerra sua visita de 2 dias à China. A viagem tem o objetivo de reforçar a relação econômica entre Pequim e Moscou. Em uma tentativa de estimular a relação, Putin visita Harbin, uma cidade a poucas centenas de quilômetros da Rússia, que é, historicamente, um centro de comércio transfronteiriço e de intercâmbio cultural entre as nações. Ao discursar na cerimônia de abertura da Feira Comercial Rússia-China, Putin celebrou os vínculos bilaterais no setor de energia e prometeu reforçá-los. A parceria inseparável entre Rússia e China contribui diretamente para o crescimento das economias de ambos os países, garante de modo confiável a segurança energética, estimula a criação de novas indústrias e empregos bem remunerados e melhora o bem-estar e a qualidade de vida de nossos cidadãos. Na primeira viagem desde a reeleição como presidente em março, Putin se reuniu na quinta-feira com o colega Xi Jinping. Os dois definiram a relação entre os países como um fator de paz e estabilidade no mundo. A aliança estratégica entre ambos se tornou mais intensa desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 e das sanções ocidentais contra a Rússia, o que transformou Pequim em um apoio econômico crucial para Moscou. O comércio entre China e Rússia atingiu o nível recorde de 240 bilhões de dólares, ou mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 2023, mas desacelerou este ano depois que o governo dos Estados Unidos ameaçou adotar sanções contra os bancos chineses conectados à máquina de guerra de Moscou. E olha só, durante uma entrevista coletiva, Putin afirmou que a ofensiva terrestre em curso no nordeste da Ucrânia é uma resposta aos ataques ucranianos em território russo. O presidente da Rússia garantiu que Moscou não tem, neste momento, a intenção de conquistar a cidade de Kharkiv. Vamos ver. As declarações foram dadas em uma entrevista coletiva em Harbin, norte da China, durante uma visita oficial. O que acontece na direção de Kharkiv também é culpa deles, porque bombardearam e, infelizmente, continuam a bombardear áreas residenciais das zonas de fronteira, inclusive Belgorod. A região russa de Belgorod é alvo há vários meses de bombardeios e ataques de drones. Kiev afirma que responde desta maneira aos bombardeios russos que atingem com frequência o território desde o início da invasão, em fevereiro de 2022. A Rússia iniciou uma ofensiva surpresa no norte da Ucrânia em 10 de maio, em um momento de dificuldades para as forças ucranianas no sul e no leste da frente de batalha. Moscou conseguiu nesta ofensiva as maiores conquistas desde o final de 2022, o que obrigou a Ucrânia a deslocar reforços de outros pontos da frente de batalha. E a China vai adotar uma série de medidas para combater a crise do mercado imobiliário. O setor representa 25% do PIB chinês, mas vive uma recessão desde 2020. Para impulsionar o setor e garantir que milhões de casas vazias sejam destinadas a quem necessita, as autoridades convocaram uma reunião com os reguladores, representantes dos principais bancos, governos locais e representantes do mercado imobiliário. O vice-primeiro-ministro He Lifeng afirmou que nas cidades onde há um grande estoque de prédios comerciais, o governo pode fazer pedidos e comprar algumas unidades dos edifícios a preços razoáveis para serem usadas como moradias acessíveis. Segundo meios oficiais, a entrada para comprar uma casa será reduzida a 15% de seu valor, uma das menores taxas da história do país. Esse setor representa mais de 25% do produto interno bruto chinês, mas vive uma crise sem precedentes desde 2020, quando as autoridades restringiram o acesso ao crédito às construtoras em uma tentativa de reduzir a crescente dívida. Desde então, as grandes imobiliárias estão em crise e a queda dos preços está dissuadindo os chineses de investir em propriedades. E esta edição fica por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.